Depois de alguns jogos sem fazer aqui o nosso pós-jogo no YouTube, estou de volta. Tive aí algumas questões, foi meu aniversário, não estava em casa e por isso não fiz aí os últimos. Mas vamos falar desse Flamengo 4, Botafogo da Paraíba 2. Um grande jogo, mais ou menos. Né? Não é exatamente um confronto assim que deveria ser desafiador para o Flamengo. Até achei que não foi, apesar de achar meio absurdo a gente tomar 2 gols. Mas não quero ser também o chatão que fica, pô, tomamos 2 gols quando a gente ganhou de 4. Mas, pô, 2 gols, tá ligado? E o segundo eu até acho que foi bem aquele lance, assim, pô, um lance maluco, tá ligado? Tipo, o cara acertou um chute inacreditável, foi muito no canto, indefensável, não tem nem o que falar aí do Matheus Cunha ou qualquer coisa parecida. No primeiro lance, não, a defesa completamente desorganizada, o Matheus Cunha sai que nem um doido, assim, sai completamente desorientado, não dá pra entender o que ele tentou fazer ali. Então esse lance realmente é um pouquinho assim preocupante, mas foi só esse lance também. No mais, o Flamengo conseguiu dominar bem o adversário, né? O Pedro conseguiu fazer o gol e ele pra mim é o grande personagem desse time nos últimos jogos, né? Eu antes de todo mundo, e aí eu quero aqui os créditos, tá? Porque quem acompanha aqui os pós-jogos, sei lá, os vídeos que eu faço depois dos jogos, né? As análises que eu faço depois dos jogos, sabe que eu falei esse negócio de que o problema do time do Flamengo era o Pedro, né? Que o Pedro não estava encaixando nesse esquema do Felipe Luiz. Eu falei isso antes de todo mundo. Pode procurar aí, pode ver meus vídeos, que você vai ver que antes de todos os grandes jornalistas, influencers, todo antes dos caras da análise falarem, eu que sou um grande palhaço falei. Porque pra mim estava muito nítido. E continua, o Pedro ainda não tem condições de jogar no estilo do Felipe Luiz. O Pedro ainda não tem condições de jogar fazendo pressão. O time sofre com o Pedro. Aí contra o Botafogo da Paraíba, que obviamente assim o Flamengo não vai ser obrigado a pressionar tão alto, a jogar tão compactado. Se não jogar compactado, isso não vai ser um problema tão grande, porque o Botafogo da Paraíba não vai conseguir explorar essas fraquezas. Aí não tem problema o Pedro jogar. Agora, não é à toa que no jogo contra a LDU, né, que eu não fiz o vídeo, o Pedro não jogou. Porque o Flamengo joga melhor sem ele hoje. E que fique claro mais uma vez, isso não é um problema do Pedro. O Felipe Luiz tem que encontrar, tem que encontrar uma forma do Pedro ser titular e o time jogar pro Pedro. É óbvio que a gente não pode cair no esquema Tite de só se joga pro Pedro. É chutão pra frente, o Pedro escora e. Não, óbvio que não. Porque aí a gente cai num outro problema. Porque depois o Pedro tem algum problema, como foi no ano passado, e o ano acaba. Né? Mas o Flamengo não se pode dar o luxo de não utilizar o Pedro, que é talvez o melhor jogador do time, ou sei lá, top 2, top 3 melhor jogadores do time. Né? Eu até entendo que hoje o Pedro não tá na sua melhor forma física, o Pedro ainda não tá com o melhor ritmo de jogo, então não jogar com o Pedro faz sentido. Nessa questão do encaixe também, o Pedro ficar no banco ou não jogar, não ser relacionado para um jogo ou outro. Acho que ele tem sido relacionado para todos os jogos, né? Eu até achava que isso seria mais devagar, assim. Eu achava que ia ter jogos que ele não ia ser relacionado, isso antes, né, dele voltar. Mas ele tem sido relacionado para todos os jogos. Assim. Então, nesse momento, eu acho que ainda é natural que o Pedro não seja titular. Mas para ontem, o Felipe Luiz precisa encontrar uma forma dele jogar. E dele ser uma das peças fundamentais desse time. Né? Ontem a gente ainda teve algumas questões sobre o controle de carga do próprio Pedro, do Arrascaeta também, algumas pessoas falaram sobre o Gerson. Eu não entendi. Sinceramente, eu não entendi por que o Pedro jogou 90 minutos. Né, que ele vinha sendo preservado, e aí o jogo que ele joga 90 minutos é contra o Botafogo da Paraíba. Me passa muito a impressão mesmo de que nesse momento nem se pensa na possibilidade do Pedro ser realmente titular absoluto desse time. Porque a gente, domingo, tem um jogo contra o Palmeiras, que o Pedro jogou 90 minutos agora contra o Botafogo da Paraíba. Ele vai jogar algum minuto contra o Palmeiras? Não sei. Talvez numa necessidade, né? Talvez precisando de um cara de mais... Como é que chama, assim, né? Presença de área. Talvez ele entre, mas não me parece que o planejamento hoje seja do Pedro ter um grande papel nesse jogo contra o Palmeiras, sabe? O Arrascaeta jogar nesse jogo eu também não entendi, porque não tinha condição de jogar contra o Botafogo. Aí
Ele foi pro banco, eu até pensei, bem, ele vai pro banco porque numa necessidade, se estiver dando tudo errado, o Flamengo de repente toma um gol, pô, tá empatado até o final, bota o Arrascaeta pra ver se ele resolve. Eu pensei que seria isso. Mas aí o Flamengo ganhando bem o jogo, botou o Arrascaeta. Fica uma coisa meio maluca, assim, qual que é a lógica desse negócio, né, do famoso controle de carga, né? Não dá pra entender muito bem. Eu realmente fiquei meio surpreso. O Gerson, eu até assim. Que o Gerson ele é um cara que tem um físico, né? Tanto que no ano passado o Gerson jogava quase todo jogo. O Gerson ele é um cara mais virtuoso fisicamente, né? Ele tem um físico melhor, ele aguenta jogar mais jogos. E ele já não tinha jogado o jogo passado contra o Botafogo por uma questão de suspensão. Então ele jogar nesse jogo, ainda mais que não jogou o jogo todo, eu não achei nenhum absurdo, tá? Mas o Arrascaeta e o Pedro, principalmente o Pedro, jogou 90 minutos, eu realmente não entendi. Alguns jogadores da base tiveram oportunidade nesse jogo, né? Principalmente ali o zagueiro, João Vitor, né? Se eu não me engano o nome dele. Entrou o João Neves também durante o jogo. O Lohan voltou a ter chance. Esse é um jogador que eu gostaria muito de ver. Assim, é claro que a gente não vê os treinos, a gente não vê o dia a dia, então é um pouco difícil de dizer se merece ou não. Mas do que a gente viu dele no ano passado, eu tinha muita expectativa mesmo. E ainda mais que ele joga numa posição ali que ele pode, por exemplo, fazer a função do Arrascaeta. E que hoje o Flamengo deve ir ao mercado para tentar contratar um reserva para Arrascaeta, mas até lá não tem. Né? Então eu gostaria de ver mais do Lohan. Por outro lado, jogadores como o Matheus Gonçalves, né, ele teve uma chance no último jogo, no último jogo contra o Botafogo, agora nesse jogo contra o Botafogo da Paraíba ele foi titular. E eu não gostei do jogo dele, não. Achei que não conseguiu ser assim criativo. Ele é um jogador ainda muito inconstante, né? Tem jogos que ele entra, né, mais no ano passado, assim, que ele conseguiu entrar e fazer uma diferença, e em outros jogos ele entra e é muito nulo. E para um cara que já tem um bom tempo aí, né, no profissional, ele já não. Acho que ele não desce pra base, não sei nem se ele ainda tem idade de base. Acho que tem porque ele é bem novo, né? Mas assim, de uma forma ou de outra, eu acho que ele precisava ser um pouco mais constante. E eu acho que esses jogos, né, esses últimos dois jogos, mostraram um pouco de por que o Felipe Luiz não dá tantas chances pra ele. Um jogador que eu gostaria muito de ter visto jogar, e fiquei bem surpreso de não ter entrado, foi o Joshua. O que aconteceu? O cara fez o gol do primeiro jogo contra o Botafogo da Paraíba. Se foi 1-0 foi porque o Joshua fez o gol. Nesses jogos, né, nesse último jogo eu achei que ele ia entrar, e nos outros jogos também. É um outro jogador que pode fazer a função da Arrascaeta. O Felipe Luiz falou que, pô, depois desse jogo, né, do primeiro jogo contra o Botafogo da Paraíba, o Felipe Luiz fala que o Joshua foi como uma contratação. Que contratação é essa que você nunca mais usa? Sabe? Não entendi por que o Joshua também não entrou nesse jogo e por que ele não vem tendo chances. Gostaria de ver mais do Joshua, sinceramente. No geral, um jogo que não tem muito o que se falar do jogo, né? É um adversário muito fraco. Eu acho que foi mais esses destaques individuais. Acho que o torcedor flamenguista ainda segue muito magoado com a questão de ter tomado o gol de um ídolo, né? Um jogador, pô, que foi tão marcante na história do Flamengo, que pelo menos ele teve a noção de não comemorar, né? Pelo menos não fazer essa comemoração completa. Um gol ali que, apesar dele ser marcado por fazer muito gol de pênalti, né? Não foi de pênalti o gol dele. E eu acho que a gente ainda tá sentindo um pouco isso também, né? Acho que acabou que isso foi algo marcante pra gente, que foi ter tomado esse gol do Henrique Dourado.